que é o milênio. Então, como nós analisamos a palavra de Deus e vemos que esse choque com o milênio, ou até um pouco antes, né, falando antes um pouco do milênio, é que nós seguimos essa linha do dispensacionalismo. E nós temos seguido, apresentado isso para a igreja, né, e nós queremos, de fato, que os irmãos estejam lendo, né, e voltando a examinar a essas coisas. Aliás, né, quando eu terminar aqui, o Felipe vai ser o próximo, né? Aí ele vai detalhar mais cada um daqueles o tema dele é inocência, então ele vai detalhar um pouco mais em relação a isso. Nós paramos, né? Nós paramos na dispensação da promessa. Nós paramos na dispensação da promessa. Então foi aí que nós paramos domingo passado e nós vamos dar continuidade. Essas promessas, elas foram dadas a Abraão, né? Quando Deus fez uma aliança com ele de tirá-lo daquela terra. E muitas vezes a gente fica perguntando, mas por que Deus escolheu Abraão, né? Não tinha uma outra pessoa? Poderia ser uma outra pessoa? Poderia. Mas ele tem os seus objetivos, ele tem os seus motivos, e nós não sabemos o porquê. A escolha de Deus, ela é inquestionável, né? E é interessante esse negócio de escolha, né? Até mesmo nas nossas vidas é interessante essas coisas de escolha. As mulheres, né, donas de casa, muitas vezes quando está escolhendo feijão, algum já escolheu feijão aqui ou não? Escolheu feijão? Aí você começa lá, né? Você põe um montinho, você começa a separar. Você põe um daqui, esse vai para lá, tira um para cá, vão para lá. Mas por que você acabou escolhendo, tirando um aqui e levando para lá? Qual foi o motivo que você separou? Mas por que você quis separar ele? Porque ele não estava bom? Você tem certeza que ele não estava bom? A aparência dele, você achou que não estava bom, né? Mas essa decisão foi tomada por você, né? Em casa, às vezes acontece assim. Olha só. A Fátima começa a separar o feijão, ela põe aqui, esse aqui ela acha que está ruim, põe aqui. Mas eu olho naquele montinho que está ruim, mas esse aqui não está ruim, esse aqui está bom, eu volto para lá. Ela nem sabe, tá? Ficou sabendo agora. Então, o critério dela de escolher foi esse. Eu simplesmente separei, porque eu achei que estava ruim. Mas na minha visão, eu achei que está bom. Eu fui lá e falei, não, eu vou catar e vou colocar de volta. E acontece isso. Né? E com relação a Deus, a gente fica assim, né? Não tem um motivo, o porquê que ele escolheu. Ele simplesmente escolheu. Dentro da sua soberania, dentro da sua onisciência, ele faz as suas escolhas. E ele fez essa escolha de escolher Abraão para ser o pai de muitas nações, né? E voltando a essas promessas, né? Que são promessas que foram dadas ao povo de Israel. E aqui é onde eu comecei a citar que foi essa diferença que tem em relação ao dispensacionalismo e uma outra vertente, né? Por quê? Porque a outra vertente, eles acreditam o quê? De que essas promessas que foram dadas aqui a Abraão e estendida para o povo de Israel, ela atinge também a igreja.
eles não distinguem as duas coisas. Eles colocam tudo dentro de um contexto só, de que as promessas para Israel, para a igreja, são as mesmas. E nós não entendemos isso. Por quê? Porque a igreja é a igreja. Israel é Israel. Né? Israel é Israel. Então, essas promessas, Israel sempre será o povo de Deus. O povo que Deus escolheu. Como Deus escolheu aqui Abraão, né? Essa sempre vai ser a escolha. As promessas de Deus sempre vão se cumprir para Israel. Independente que quando nós estamos na época da graça, na dispensação da graça, ainda continuam valendo as promessas de Deus para Israel. Independente das suas falhas, das suas desviadas, mas eles continuam sendo o povo de Deus e vão ser mantidos como povo de Deus. Então nós vimos aqui com respeito a essas promessas, né, que ela vai de Abraão até Moisés. Esse período durou mais ou menos 600 anos. Então nós vemos o princípio, o início e o fim, né? Deus deu essas promessas, fez essa aliança com Abraão e todas as promessas vão se cumprir em Cristo Jesus. Todas as promessas. Começa ali com Abraão e todas elas se cumprem em Cristo. Todas elas se cumprem em Cristo. O início de tudo isso, né, foi o chamado. Deus chamou, e nós falamos isso domingo passado, né, que Deus havia chamado Abraão para ser o povo escolhido, e eles foram. Abraão foi para a terra que Deus tinha preparado. Mas nós vemos, no meio de tudo isso, que teve uma falha. Teve uma falha. A família de Abraão falhou, né? Quando nós vemos no contexto todo, tá, gente? Porque Abraão, ele foi separado, Deus havia dado uma promessa de um filho, eles não esperaram, né? Como eu já disse da outra vez, eu não critico eles por isso, porque eram 100 anos, eles não tinham filhos, e para nós, como seres humanos, é difícil obedecer, não é? É difícil obedecer, principalmente quando as coisas estão muito demoradas. Para nós, estão muito demoradas. Parece que não vai ter fim, parece que isso aqui não acaba nunca. 100 anos. O homem tinha 100 anos. A mulher, 100 anos. Você fala, olha, dobramos o cabo da Boa Esperança aqui e não tem o que fazer. Mas Deus sempre surpreende o homem, né? Deus sempre surpreende. Independente da nossa falha, da nossa fraqueza, Deus sempre está surpreendendo. Bom, e disso tudo, né? Essa não espera, né? Nós vemos que veio primeiramente qual filho? Ismael, né? Que não era o filho da promessa, né? Que não era o filho da promessa. O filho da promessa era Isaac, né? Então nós vemos que depois de Isaac ele se casou e teve filhos, né? Tiveram quantos filhos? Só estou recapitulando, tá, gente? Quantos filhos eles tiveram? Isso. Qual é o nome dos filhos? Isso. E o que aconteceu entre eles? Muita coisa. Eles brigaram. Jacó teve que fugir, né?
Jacó, depois que fugiu, ele voltou com quantos filhos? 12 filhos. Dentre eles teve um que foi preso, José, né? Ficou no Egito, e lá no Egito ele permaneceu, certo? Ele permaneceu no Egito. Ele levou o seu pai também para lá, a sua família para lá. E quando estava lá, a proposta de Deus não era para eles ficarem lá, era para eles retornarem. Mas eles não retornaram, eles ficaram. E chegou até um momento em que o próximo governador, ou o rei que veio depois, já não se lembrava mais de quem era José, não se lembrava mais. Um homem que tinha feito o que fez pelo Egito e pelo mundo. Ele não se lembrava mais. O tempo apaga da mente do ser humano muitas coisas. E ele acaba se tornando sem valor. Guarda essa informação. Então, como aconteceu isso, eles ficaram, por terem ficado, eles acabaram se tornando escravos naquela terra. Por quanto tempo? 400 anos. 400 anos. E agora vem Moisés. Moisés aparece, né? Deus levanta Moisés para libertar o povo. E aí é onde as promessas de Deus ainda continuam se cumprindo. De todo esse acontecimento, Deus agora fala, não, eu vou tirar vocês daqui de novo. Eu vou dar uma nova oportunidade para vocês, né? Falando ainda com respeito a essa promessa, nós temos que refletir e anotar essas perguntas. Reflete sobre ela, anota sobre ela, você responde para você mesmo em relação a elas. Você tem caminhado por fé ou pelas circunstâncias? Não responda para mim, para você. Quais promessas de Deus você tem dificuldade em confiar? Como sua fé tem moldado as suas escolhas? Dentro daquelas promessas, esses questionamentos, nós podemos questionar em relação à vida de Abraão, mas também pelas nossas vidas. Como que nós temos nos posicionado em relação às promessas que temos recebido da parte de nosso Deus. E agora nós entramos na dispensação da lei. Na dispensação da lei. Também teve um início. E essa dispensação da lei, ela vai de Moisés até o Senhor Jesus Cristo. Um período longo, né? Um período longo. Opa. E esse período, por volta de 1400 anos. Lembrando, né, que de 400 anos aí, quando nós vemos lá em Malaquias, há um tempo, um intervalo em que Deus deixa de se comunicar com o homem e começa a falar apenas na nossa Bíblia, em Mateus, né? Demorou 400 anos. 400 anos Deus ficou em silêncio com a raça humana. 400 anos. E esses 400 estão dentro desses 1400 que saíram, né, que partiram lá de Moisés até o Senhor Jesus Cristo. E agora nós vemos essas características. Deus libertando o povo de Israel, né, da escravidão. Todos se lembram como foi? Ou não?
Sim, né? Todos se lembram. Como Deus separou Moisés para fazer essa libertação. Nós vemos como Moisés questionou a Deus: Senhor, eu não tenho condição de falar. Eu não tenho condição de falar diante do faraó. E olha que Moisés, ele tinha um certo relacionamento com o faraó. Mas ele diz: olha, eu não consigo falar com ele. De mim mesmo eu não consigo. E Deus preparou uma outra pessoa para ajudá-lo, né? Quem foi? Arão, né? Arão esteve lá junto com ele. Arão, o que era dele? Irmão. Esteve ajudando ele, né? E Deus não ajudou Moisés com a vida de Arão, não apenas pela fala, mas pelos prodígios que também ele realizou, né? Então, aqui nós vemos, né, essas características. Deus liberta Israel da escravidão, deu a lei como base de vida ao povo, deu os mandamentos, deu os preceitos individuais que deveriam ser seguidos, que eram por volta de quanto? 600. Então eles não tinham apenas os 10 mandamentos. Eles tinham mais 600 leis para eles cumprirem. Era muita lei para se cumprir. Era muita coisa que era dada para o ser humano, mas ele não conseguia cumprir. Se fosse dado apenas os 10 mandamentos, ele já não conseguia. E esses outros preceitos, muitos deles foram colocados pelos próprios homens, pelo próprio povo. E Deus, então, agora se revela como Deus da aliança, fazendo uma aliança com o homem. E então, começou tudo ali com essa nova dispensação, começa ali no Monte Sinai. O que aconteceu no Monte Sinai? Moisés, nós acabamos de ler aqui, deu o que a Moisés? O que Deus deu a Moisés? As leis, deu as leis. Olha, vocês vão seguir esses preceitos. Aqui estão os preceitos para vocês seguirem. E vocês terão que seguir ele. E isso não foi seguido. E é por isso que muitas desses outros inscritos ou novas leis que foram colocadas pelo próprio homem. Porque eles começavam a achar e procurar outras coisas para fazer. Mas eles falharam em todas elas. A lei é transgredida. A lei foi transgredida. O homem tinha que ter um só Deus, uma só fé. Ele não conseguiu cumprir com isso. Deus havia dito para ele não adulterar, não matar. E eles não fizeram. E aí começaram, em cima desse não adulterar, já começaram a inventar outras coisas. Colocar outras coisas. E infelizmente, naquela época, começaram com esses outros inscritos, colocaram um peso sobre até mesmo a mulher. Mas o homem tinha que ser julgado por todas as coisas também. Mas enfim, eles não o fizeram. Então a lei foi transgredida. A idolatria reinou. E a idolatria
Aconteceu logo depois que eles receberam o quê? A lei. Logo que eles receberam a lei. Eles não suportaram ficar sem a presença de Moisés quantos dias? Quanto tempo? Que Moisés ficou lá no Monte Sinai? Quantos? 40. Ficou 40 dias. E eles não puderam suportar isso. Já tinham visto o quê? Todos os benefícios que Deus havia feito por eles. Eles tinham acabado de passar pelo Mar Vermelho. Eles haviam acabado de passar. Viram como Deus livrou eles. Eles viram cada praga daquelas que foi sentenciada sobre o povo de Israel, o povo egípcio. E o povo de Israel ficou como? Não, o castigo só veio sobre os egípcios. Israel ficou livre de todas elas. Uma só, que veio sobre Israel e sobre os egípcios. Qual foi? A morte dos primogênitos. E Deus deu ainda ao povo que, olha, vocês têm uma opção. Passa no umbral da porta de vocês o quê? O sangue de um animal. Vocês vão matar esse animal, vocês vão passar o sangue, e vocês vão se alimentar desse animal. Foi a única coisa que eles fizeram. Que viria sobre os egípcios e viria sobre os israelitas. Isso indicando o que para nós? Que a morte passou a todos os homens. Não é porque é povo de Deus, mas o pecado também estava sobre eles. E eles precisavam ser cobertos pelo sangue, o sangue de um cordeiro. E hoje, para nós estarmos aqui, foi necessário ser derramado o sangue de um cordeiro. Por mim e por você. Foi necessário. Porque Deus olhou para nós e nos viu todos na mesma condição. Todos vocês são pecadores. Todos vocês vocês necessitam da glória de Deus. E não é só sobre nós, o povo de Israel, a nação de Israel que está lá hoje, necessitou do mesmo sacrifício, que Cristo padecesse por cada um de nós. Pelo povo de Israel e pelo povo gentil que somos nós. Bom, vamos continuar. Nós vemos os formalismos que apareceram, né, como eu acabei de citar, que começaram a criar novos escritos para que as coisas funcionassem ou eles tivessem um alívio sobre aquilo que eles mesmos estavam pecando, né? Vemos a rejeição do Messias, o Senhor Jesus Cristo, foi rejeitado. As consequências dessa transgressão, dessa idolatria, né, foi essa invasão dos assírios à Babilônia, a destruição do templo pelos romanos, e que foi o término, né, da existência nacional de Israel. As promessas incondicionais de Deus a Israel continuam valendo. Então ainda tudo que foi prometido a Israel ainda continua valendo. O Senhor Jesus Cristo mesmo disse, né, que ele veio para os seus e os seus não o receberam. Quem eram os seus? Os judeus. Eles não o receberam. E o Senhor Jesus Cristo foi categórico a isso. De que ele veio para salvar esse povo.
Ele veio para salvar, ele veio para dar libertação para esse povo. Mas eles rejeitaram. Vamos ler Gálatas capítulo 3, verso 17. Confirmando e afirmando de que essas promessas ainda continuam valendo para o povo de Israel. Por favor, quem achar, pode ler. Achou? Agora, a lei que veio 430 anos depois não anula a aliança previamente estabelecida por Deus, de modo que invalide a promessa. Isso. Não invalida. Não invalida. Nada invalida as promessas que são dadas ao povo de Israel. Deus há de cumprir com as suas promessas concernentes a Israel. Todas elas vão ser cumpridas. Esse povo ainda vai ser restaurado. Esse povo ainda vai ser o povo que as nações hoje no mundo olham com tanto desdém. Vão ver essa nação como a nação de Deus. O mundo desdém de Israel. Mas Deus diz que Israel é a menina dos seus olhos. E Deus vai conservar isso até o final. Até o final. Em relação a essas leis, para nós refletirmos e anotar também, como você tem respondido ao padrão de santidade de Deus dentro daquilo que nós temos recebido? Qual tem sido o padrão de santidade de cada um de nós? A sua vida reflete gratidão pela graça que cumpre o que a lei exigia? A lei exigia muita coisa. A lei exigia muita coisa. Mas hoje nós estamos na época da graça. E Deus, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, se reflete nas nossas vidas. Nós somos gratos a Deus por isso. Senhor, obrigado por não ter que cumprir esses mandamentos de ritualidade. Porque o Senhor cumpriu por mim. Mesmo quando eu falho na minha vida, com mentira, com idolatria, com pensamentos, mas o Senhor pagou naquela cruz por tudo aquilo que eu não fui capaz de fazer. Você entende a lei como guia, condenação ou preparação para Cristo? A lei que foi dada lá, como que você entende ela? Como um guia para você se guiar? Como uma condenação para você? Ou como uma preparação para Cristo? Isso também, cada um de nós devemos responder a nós mesmos. Vamos entrar agora na dispensação da graça, falando justamente da pessoa que cumpriu tudo isso em relação a nós. Então agora nós vemos a época da graça. Ele vai do Pentecostes até o arrebatamento. Eu falei aqui anteriormente que Deus havia ficado 400 anos sem se comunicar, ou sem falar com o povo de Israel. E Deus começa a falar novamente com o povo de Israel quando o seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, aquele que havia sido anunciado
gerações atrás, ele ia vir como um menino, ia sair da virgem. E ali começa a vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tudo quanto ele cumpriu. A sua vida foi para cumprir os mandamentos, foi para cumprir aquilo que Deus havia dado. Então, de Pentecostes ao arrebatamento, aproximadamente 2000 anos, que são coisas ainda que virão para frente. Então, primeiro nós vemos a obra de redenção sendo cumprida na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Deus ofereceu a salvação a todos os homens. Deus une, se liga às pessoas através de Cristo. O Espírito Santo habita na igreja e nos crentes, nos salvos. O povo de Deus é um povo celestial, com um objetivo, com um alvo celestial. A revelação de Deus, Deus como Deus, Salvador para todos os homens, Deus como Pai. E aqui nós vemos a graça de Deus sendo manifestada a todos os homens. Eis a geração a qual nós vivemos, a geração da graça, a dispensação da graça. Nós estamos acolhidos dentro dessa dispensação da graça. Estamos debaixo do sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo quanto teria que ser cumprido, foi cumprido. Mas na pessoa do nosso amado Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Em Pentecostes, capítulo 2 de Atos, versículo 1, ele fala sobre esse Pentecostes. O que foi o Pentecostes? Opa, fui demais. E o que foi o Pentecostes? O que foi o Pentecostes, gente? Isso. Foi quando o Espírito Santo, que é o Espírito Santo da promessa, que o Senhor Jesus Cristo já havia falado aos seus discípulos. Ele vem e se faz presente. Não da mesma forma que os homens conheciam, não da mesma forma que os profetas conheciam. Como que eles conheciam em relação ao Espírito Santo? O Espírito Santo vinha na pessoa, ficava por um determinado tempo e saía. Mas aqui, aquilo que o Senhor Jesus Cristo prometeu à sua igreja é algo inimaginável. É algo que jamais alguém poderia ter visto. O Espírito Santo faria habitação no ser humano. Você já pensou nisso? Gente, você tem dimensão do que é isso? Que quando você aceitou, quando você creu na pessoa do Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo veio habitar em você. Ele está em você. Não é porque você merece. Não é porque você cumpriu alguma coisa, não. É porque simplesmente você creu. Você recebeu aquele sacrifício que foi feito na cruz do Calvário por você. E essa pessoa, o Espírito Santo, está em você. Mesmo naqueles dias em que você diz a si mesmo, eu não sinto esse Espírito Santo lá em mim. Mesmo quando você diz isso, eu não consigo sentir o Espírito Santo na minha vida. Sabe por quê? Porque não é questão de sentimento. Não é questão de sentimento, não é pelo que você sente.
É por aquilo que Deus determinou. Vai acontecer. Isso é o que vai acontecer. Quando você crê, você receberá. Isso não pode ter dúvida na sua mente. Isso não pode ter dúvida na minha mente. Eu posso passar por sofrimento, por dor, posso passar por o que for. Mas essa verdade jamais, jamais deixará de ser verdade. Por causa do meu sentimento, daquilo que eu estou passando, pelas circunstâncias que eu estou me sentindo. Ele continua em mim, ele continua em você. A graça de Deus é abusada. A graça de Deus é abusada, não é? Olha assim, olha para a sua vida e vê se não é. Como que Deus nos cerca de tantas formas e de tantas maneiras. Ele nos cerca. Olha para a história da igreja. Olha para os mártires. E como a Deus ainda conserva a sua igreja. Como Deus conserva todas as coisas. E não é por merecimento do ser humano. Não é porque o ser humano fez ou deixou de fazer. E muito mais pelo que deixou de fazer. Mas é por aquilo que ele prometeu. Pelos seus desígnios a cada um de nós. Opa! A cristandade sem Cristo será julgada. Hoje, né, o mundo é conhecido, boa parte do mundo, né, é conhecido como os cristãos. É cristãos. Mas cristãos é apenas aqueles que creram na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E aqueles que apenas se intitulam, um dia eles serão julgados e condenados. Mas não porque isso é vontade de Deus, não. Deus tem se manifestado a sua graça e misericórdia, dia após dia, todos os dias, com qualquer pessoa. Ontem ainda o Pedro aqui, fazendo a abertura, ele citou que o homem, ele não tem desculpa diante de Deus dizer, eu não conheço esse Deus. Porque esse Deus se revela de várias maneiras. Ele se revela até mesmo pela natureza. E não vai ter um homem sequer um dia que vai chegar diante da presença de Deus e dizer, eu não conheço. Deus vai dar oportunidade, dá oportunidade a todo ser humano de se revelar de uma forma ou de outra. Muitas vezes de forma que nós nem imaginamos. Nem imaginamos, não temos noção. Mas Deus se revela a essa pessoa para que ela venha a conhecer da grandeza de Deus. E agora para nós refletirmos e anotarmos também. Você tem vivido plenamente sobre a graça de Deus? E muitas vezes nós temos que ser honestos conosco mesmo. Vivido plenamente sobre essa graça? Nós vemos a nossa falha. Mas independente da nossa falha, a graça ainda está manifesta. Sua vida expressa gratidão e santidade? Primeira coisa que deveria ser expresso nas nossas vidas todos os dias tem que ser essa gratidão. Tem que ser essa gratidão. Por tudo quanto Deus fez
do decorrer de quando Deus criou todas as coisas até o final, a nossa gratidão. Porque Deus é soberano. Deus é onisciente. Deus é onipresente. Deus é o Deus Todo-Poderoso. E que nós não temos dimensão das coisas que Ele pode e que Ele faz por cada um de nós. Como tem sido testemunho dessa graça a outras pessoas. E para encerrar, vamos à dispensação do reino. Essa dispensação do reino nos fala da aparição do Senhor em poder, glória, até o final do grande trono branco, que são os 1000 anos, né, em onde o Senhor Jesus Cristo estará reinando nesse mundo. Onde as nações serão julgadas. Onde aqueles que hoje desdém do poder do Senhor Jesus Cristo, nesse dia reconhecerão tudo aquilo que ele fez. As características. Cristo governa em justiça e paz. E isso será latente, isso todos os seres humanos vão provar disso. Do governo de Cristo, em justiça e paz. Por quê? Porque Satanás estará amarrado, estará preso por 1000 anos. Ele não estará mais agindo na maneira que está agindo hoje. Mas infelizmente ainda terá o ser humano, com o seu coração perverso, com as suas desobediências, mesmo que eles veem o governo de Cristo, veem a paz que Cristo oferece. Muitos deles ainda não darão crédito a esse Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus se revela nessa época como o Deus Altíssimo sobre todas as coisas. Opa, passei. O início. Juízos sobre a terra e a aparição de Cristo. Tudo isso, não vou entrar em detalhes, porque isso o Antônio, há pouco tempo, já falou sobre todas essas coisas, né? Sobre o reinado de Cristo, sobre o sofrimento que virá, sobre aqueles que rejeitarem o governo de Cristo, porque é impressionante nessa época, né? Quando o Senhor Jesus Cristo estiver reinando sobre esse mundo por 1000 anos, dos quais a própria palavra de Deus diz que o ser humano ainda pecará. O ser humano ainda pecará. Mas ela fala assim, que Deus usa de tanta misericórdia com o ser humano que ele vai experimentar a morte aos 100 anos. Deus vai ter misericórdia dele ainda. Diante de um tempo de 1000 anos, essas pessoas ainda passarão pela morte, porque rejeitaram o Senhor Jesus Cristo. Mas o mais impressionante em tudo é que depois de todo esse reinado, quando Satanás for solto, nós vemos a multidão que há de se levantar para guerrear contra Cristo.
E você fica pensando, gente, foi 1000 anos de paz. Foi 1000 anos em que o ser humano pôde experimentar justiça. E de onde se levanta tantas pessoas assim para guerrear contra Cristo? Mesmo experimentando durante 1000 anos todo o seu poder, toda o seu esplendor, a sua administração sobre esse mundo, e essas pessoas vão se levantar ainda. Mais uma vez haverá guerra contra Cristo. Mais uma vez. O coração do ser humano não muda, não mudou. O coração do ser humano ainda continuará ruim. Apesar de todas essas coisas. Opa! O juízo final da parte de Deus vem ali em Apocalipse 20, no verso 9. Vamos ler, por favor. Vamos ler o verso 9 e até o verso 11. Apocalipse, capítulo 20. Quem achou pode ler. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, e sairá a seduzir as nações que eram de 4 cantos da terra, glória e amor, e que reuniram-os para prender. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra, e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade deles. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Qual era a quantidade de pessoas que saíram contra Cristo? Como a areia do mar. Quem já foi numa praia e olhou para a areia do mar, você vê a quantidade. E agora, depois de um reinado desse, com o governo desses, ideal para o ser humano, e ainda se levanta para se opor contra esse poder, contra Cristo. Se levanta. E Cristo então vai ser derrotado, é isso? Mas é uma quantidade enorme. É como a areia do mar. Então, nós, os que fomos salvos, os anjos, vamos nos pôr em batalha para lutar contra essas pessoas? Não, também não. Pois se você continuar lendo aí, diz que com o sopro da sua boca. Gente, me arrepia isso. Com o sopro da sua boca, ele os destruirá. Ele não vai levantar nenhuma espada. Ele não vai dirigir nenhuma só palavra. Porque eles já estão condenados. Vai ser simplesmente o sopro da sua boca. E todos esses serão exterminados. Todos esses serão lançados no lago de fogo, junto com o diabo e seus anjos. A morte e o inferno serão lançados para o mesmo lugar, selados para sempre. E o resplendor desse Deus continuará sendo o mesmo
o mesmo. Não mudou, não alterou, não teve oscilação. Esse é o nosso Deus Todo-Poderoso. Esse é o nosso Deus onipotente, onisciente, onipresente. E a gente olha para todas as coisas e diz, mas por que Deus quis isso ainda? Por quê? Por quê? Porque independente do que o ser humano vai fazer, as decisões que ele vai tomar, Deus ele quer ter relação com o ser humano. Ele quer ter relação comigo e com você. Nós começamos lá na dispensação da inocência, falando sobre a comunhão que Deus quer ter com o ser humano. E Deus chegava sempre quando para falar com o ser humano? Ele chegava todos os dias. Ele chegava todos os dias para falar com o ser humano. Ele queria dialogar, ele queria falar com o ser humano. E até o último segundo, ele vai ainda querer falar com o ser humano. Ele quer ter uma intimidade comigo, ter uma intimidade com você. Ele quer continuar procurando, buscando, ir de encontro com o ser humano, porque ele sabe da fragilidade do ser humano. E que nós não conseguimos viver sem ele. O Senhor ia, na virada do dia, falar com Adão, falar com Eva. E quando nós chegamos no final de Apocalipse, nós vemos que a relação dele com o ser humano é a mesma. Apocalipse capítulo 22. Vamos ler. Apocalipse capítulo 22, verso 17. Por favor, alguém que achou, pode ler para mim, por favor? Apocalipse 22, iniciando do verso 17. O Espírito e a noiva diz, vem. Todo aquele que ouvir, diga, vem. Quem tiver sede, vem, e quem quiser beba de graça da vida. Pode continuar, até o 21. Declara a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro. Se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas escritas neste livro. Se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa, que estão descritas neste livro. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz, sim, venho em breve. Amém. Venha, Senhor Deus. A graça do Senhor Jesus seja com todos os santos. Amém. Amém. Até o final de Apocalipse, Deus quer falar com o ser humano. O Márcio tem dito, tem falado, tem pregado aqui todos os sábados da nossa responsabilidade de testemunhar. Ele tem seguido esse raciocínio, né, justamente para nós entendermos da responsabilidade que nós temos como igreja de anunciar, de falar do Evangelho. De proclamar
do Evangelho. E você pode reparar que de Gênesis a Apocalipse, Deus conversa com o homem, interage com o homem, e quer que o homem se interaja com outros homens, para que eles conheçam da salvação na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Nós vemos repleto dentro do Velho Testamento que Deus queria o povo de Israel para que eles fossem usados como o quê diante das outras nações? De que eles eram um povo de Deus e que eles fossem os responsáveis em chamar a atenção desses outros povos para Deus. Proclamai, ele dizia, quantas vezes ele proclamai que eu sou Deus. Fale aos povos que eu sou Deus. E o Senhor Jesus teve que vir a esse mundo e dizer a cada ser humano, eu sou Deus. E agora, depois de falar de que ele é Deus e ele se entregar como um homem, ele formou uma igreja. E agora ele diz a essa mesma igreja, sai e anuncia que eu sou Deus. Fale que eu sou Deus. O ser humano falhou nisso. A raça humana falhou nisso. Nós falhamos nisso. A igreja de Deus falha nisso. Porque nós queremos inventar tantas outras coisas, fazer tantas outras coisas. Não tem que chamar muita atenção das pessoas. Ele quer que nós anunciemos ele como Deus. E esse final do capítulo 22, ele deixa claro tudo isso. Ele diz, o Espírito e a noiva proclamam. Eles falam. Quem é a noiva? A noiva somos nós, a igreja, comprada pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Eles proclamam, eles falam. O Espírito está nessa igreja ajudando. Eles proclamam, vem. E todo aquele que ouvir, e pessoas vão ouvir. O Márcio ontem mesmo falou aqui, tem pessoas que ouviram o Evangelho, deram importância. Outros não deram importância. E isso vai ter de monte, gente. Quando nós sairmos, fomos para a rua, proclamar o Evangelho, falar do Evangelho, você vai ver isso. Tem pessoa que vai zombar na sua cara, tem pessoas que vão aceitar. Tem pessoas que vão fazer, como o Márcio diz, o testemunho dele aqui ontem. Ele começou a conversar com a pessoa começou a dar uma certa atenção, mas logo ele espanou com o Márcio. E vai ter isso. Vai ter aqueles que talvez pegam um folheto seu e amassa na sua cara e joga em você ainda. Mas vai ter aqueles que vai ouvir e vai levar essa palavra e não vai falar nada. Mas lá na sua casa
Deus, o Espírito Santo, vai falar com essa pessoa, vai transmitir aquilo que você não é capaz de transmitir. E essa pessoa vai crer. Deus pode fazer as coisas inimagináveis, como nós colocamos aqui. Deus é um Deus abusado. No bom sentido. Somente Ele prescruta, ele entende, Ele sabe daquilo que está na mente do ser humano, no coração do ser humano. E muitas vezes a gente acha que é o que eu faço, como eu vou fazer, da maneira que eu vou fazer. Não, é só falar. E as pessoas que querem ouvir, elas vão ouvir. Portanto, declara a todos os que ouvem as palavras da profecia desse livro. Se alguém lhes acrescentar algo, Deus lhe acrescentará os flagelos descritos nesse livro. Se alguém tirar alguma palavra desse livro, Deus tirará dele sua parte na árvore da vida. Aquele que dá testemunho dessas palavras afirma, com certeza, venho rapidamente. Amém. Senhor Jesus. Aquele que dá testemunho. Nós temos que dar o testemunho. Cristo está voltando. Nós temos que dar o testemunho. Crer no Senhor Jesus Cristo, porque Ele está voltando. Ele está voltando. E para encerrar, irmãos, vou deixar esse versículo 21 com todos nós. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Eu espero que tenha ajudado, um pouco a cada um de nós sobre essas dispensações. Ela demorou um pouco mais daquilo que eu imaginava que ela iria demorar, estender um pouquinho mais, mas eu espero que isso tenha sido para o benefício e o crescimento da vida de cada um dos irmãos. Amém. Tá. Então vamos encerrar com uma palavra de oração.